que pese o problema da pandemia, o Brasil está indo bem, a economia está reagindo e nós aqui resolvemos então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum. Esse discurso de Jair Bolsonaro pela unidade entre os poderes ocorreu em agosto durante uma reunião no Palácio da Alvorada com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O bem comum, referido pelo presidente, diz respeito à aprovação de medidas que auxiliem a economia e o controle das contas públicas, ambos ameaçados neste momento. E o déficit primário nas contas do governo deve atingir quase 800 bilhões de reais neste ano, segundo o Ministério da Economia. A previsão anterior era de 540 bilhões de reais. Esse rombo foi provocado pelas necessárias medidas de estímulo à manutenção de empregos e pelo não menos importante pagamento do auxílio emergencial. O problema é que o governo e o Congresso, que pretende votar no dia 16 as linhas gerais do orçamento de 2021, ainda não resolveram o que será feito para recolocar a economia nos trilhos. O próprio comportamento da pandemia é um desafio adicional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a afirmar em novembro que, no caso de uma segunda onda, haveria um novo auxílio emergencial. Só que dias mais tarde, ele adotou um discurso bem mais cauteloso. Do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. É evidente que há muita pressão política para isso acontecer. Se houver uma evidência empírica, o Brasil tiver de novo 1.000 mortes, se tiver uma segunda onda efetivamente, nós já sabemos como reagir. Mas como reagir sem espaço para novas despesas? Quais são os nós da economia que precisam ser desatados? Por que a agenda de medidas e reformas não avança? E como o governo observa sinais preocupantes que apontam para um aumento do desemprego e para a pressão inflacionária? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a editora de economia Luciana Rodrigues e com o repórter Marcelo Correia, da sucursal de Brasília. Fique com a gente. Luciana Rodrigues e Marcelo Correia, começando por você, Marcelo. Todo mundo sabe que esse ano de 2020 foi atípico. Nesse período mais duro da pandemia, foram necessários auxílios às pessoas e às empresas. Geraram um déficit de 800 bilhões de reais. Quais são os instrumentos que o governo e o Congresso têm disponíveis para fazer aquilo que os economistas, por unanimidade, dizem, que 2021 deve ser o ano para recolocar o trem sobre os trilhos? Exatamente, Maltic. Esse é o principal desafio aí da equipe econômica. O ministro Paulo Guedes tem falado isso desde o início das autorizações para gastos emergenciais para conter a pandemia. E o principal desafio nessa área de contas públicas é fechar a equação para 2021 para cumprir o chamado teto dos gastos, né? Que é aquela regra que impede que a despesa cresça mais que a inflação no ano seguinte, né? Mas para isso o governo precisa trilhar alguns passos que precisa do trabalho do Congresso, né? O primeiro deles é justamente votar um projeto de lei, chama de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai dar as bases para o orçamento do ano que vem. Esse projeto foi enviado em abril, no furacão ali da pandemia, e acabou não sendo analisado pelo Congresso. Em anos normais isso precisa ser decidido ainda no meio do ano. E agora tem um esforço para votar isso aí na última semana de trabalho do Congresso. E outra questão fundamental é fazer avançar com as pautas que podem ajudar o governo a conter e, na verdade, a cortar algumas despesas que crescem e pressionam, né, as contas. E a principal delas é a chamada proposta de emenda constitucional emergencial. E ela tem esse nome porque, na verdade, ela autoriza o governo a fazer algumas medidas que hoje a Constituição não permite. Por exemplo, o corte de salário com corte proporcional da jornada dos servidores públicos, né? Então isso, nas contas do governo, pode ajudar
abrir um espaço no orçamento para o ano que vem e não descumprir essa regra fiscal do teto de gastos, né? Agora, Luciana Rodrigues, o mundo inteiro enfrenta dificuldades por causa da pandemia, mas aqui no Brasil a situação é mais crítica porque as contas públicas já não vinham bem, né? A gente já tem uma taxa de endividamento muito alta. É isso mesmo, Carol. Assim, logo quando a pandemia mostrou que os seus impactos na economia seriam rápidos no sentido de imediatos e muito profundos, todos os países soltaram pacotes de estímulo fiscal, de socorro aos trabalhadores das empresas. Os Estados Unidos fez isso, os países europeus também. A Espanha foi mais um país a anunciar um pacote de estímulos monumental, o equivalente a mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais para enfrentar o novo coronavírus. O problema é que no Brasil, a nossa situação fiscal, as nossas contas públicas já estavam num quadro muito ruim, né? A dívida pública hoje supera 90% do PIB, é um patamar o mais elevado entre os países emergentes. Então, isso cria uma desconfiança muito grande dos investidores em relação à situação fiscal do Brasil. É evidente que num ano como foi o ano de 2020, todos os auxílios eram necessários para socorrer as empresas e os trabalhadores, sobretudo. Mas o fôlego fiscal que o Brasil tem para sustentar essas medidas é muito curto. Esse é o nosso maior desafio aí para 2021, né? Agora, Marcelo, o que pega para o Congresso não conseguir votar essas medidas, já que elas são tão prioritárias? Vale lembrar, Maltic, que essas propostas já começaram a ser discutidas antes da pandemia. Principalmente essas que autoriza, né, o governo a fazer esses cortes emergenciais. Foi uma proposta que chegou ao Congresso em novembro do ano passado. E naquela época já, quando não se falava em Covid, a gente já ouvia dos parlamentares uma resistência forte a isso, justamente por serem medidas impopulares, né? Você mexer com o salário de servidor. Conforme o texto foi sendo também debatido, surgiram outras ideias, como você congelar, né, o salário de aposentados, né, você cancelar aquele reajuste pela inflação. Então são propostas impopulares e que já tinham resistência em novembro passado. A pandemia, agora em março, travou essas discussões. E na volta, agora na tentativa de volta do trabalho do Congresso, as eleições também foram mais um empecilho, né, para fazer com que o Congresso se debruçasse sobre essas medidas tão impopulares. E, na verdade, dentro da equipe econômica, já tem gente que acredita que esse impasse ou essa formação de uma maioria aí para avançar em medidas que são duras só deve realmente ocorrer a partir de fevereiro, quando a gente tem eleições para os presidentes da Câmara e do Senado, né? E enquanto isso, a gente ainda tem um cenário muito contaminado por essa disputa na sucessão do Congresso, e nem dentro da equipe econômica tem uma expectativa de que isso avance muito forte, embora tenha um apelo dos líderes do Congresso para tentar iniciar algum tipo de discussão, mas a visão dentro do governo é de que é muito difícil também por causa desse cenário político, né? Tem um impasse até para a instalação da comissão do orçamento, né? Porque tem uma queda de braço ali em torno de quem vai presidir essa comissão entre o grupo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o grupo do Arthur Lira. Agora, Luciana, qual a consequência desse embate e dessa paralisia aí no Congresso? O que acontece na vida real das pessoas se o orçamento não for votado, se essas reformas não forem para frente em 2021? Eu acho que o impacto mais imediato na vida das pessoas é definição em relação a um possível substituto do auxílio emergencial, né? Uma das medidas que levou a esse aumento de despesas do governo foi o auxílio emergencial, que foi pago a muitos trabalhadores que ficaram sem renda por causa das medidas necessárias de isolamento social para conter a pandemia. E tem prazo para acabar. Na verdade, o pagamento já foi reduzido à metade e acaba em dezembro. A partir de janeiro, muitas dessas pessoas não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho
nem de maneira informal, nem como bico, nem como, enfim, conta própria, e estarão numa situação financeira muito difícil, né? Eu diria que, do ponto de vista de articulação política, esse é o principal nó a ser resolvido até dezembro. Até agora a gente não sabe qual é o plano do governo, o que a equipe econômica prevê. Em algum momento se falou que ia ter um novo programa chamado Renda Brasil, depois o presidente Bolsonaro falou que ia ampliar o Bolsa Família, e falta menos de um mês para terminar o ano, né? E dia 1º de janeiro, ninguém sabe o que acontece. E vale lembrar, Lu, sobre essa questão do auxílio emergencial, que não é um gasto trivial, né? Só nesse ano, a previsão de gastos com auxílio emergencial é de mais de 300 bilhões de reais. E o que isso significa na prática? Só para a gente ter uma ideia, isso é 3 vezes mais do que todos os ministérios gastam em um ano normal com custeio mesmo da máquina pública e investimentos. Então é muito dinheiro que nesse ano só foi possível fazer esse gasto extraordinário porque o Congresso suspendeu algumas das travas fiscais que a gente tem na nossa legislação e permitiu que o governo se endividasse muito mais e sem acionar essas travas. Mas tem uma grande indefinição, principalmente quando a gente considera a possibilidade de segunda onda, né? Que muitos falam que se isso ocorrer, na verdade, o próprio ministro Paulo Guedes já admitiu e depois suavizou essa fala de que se a gente tiver um caso de segunda onda realmente grave, que leve a novas medidas restritivas, né, que bloqueiem a economia, realmente vai ser necessário todo esse esforço novamente, mas isso é uma grande incógnita por enquanto, né? Ô Lu, se a gente for fazer uma análise rápida dos fatos, a gente pode inclusive concluir que o Congresso é o grande responsável pela paralisia dessas medidas. Mas até pelo discurso do ministro Paulo Guedes, do próprio presidente Bolsonaro, a gente vê também uma parcela de responsabilidade nessa paralisia do outro lado da rua, no Palácio do Planalto. Qual é o papel do governo para induzir, para provocar o Congresso a tomar as medidas necessárias, não só essas que a gente já mencionou, mas, por exemplo, as reformas fundamentais, a tributária e administrativa? Então, Motique, eu acho que assim, falta articulação política em primeiro lugar, isso é muito claro, né? O governo até está tentando reconstruir sua base aí com novos aliados, sobretudo os partidos do Centrão, mas falta projeto também. Como a gente estava falando agora, o auxílio emergencial, que como o próprio nome diz, foi emergencial, vai acabar de 31 de dezembro e não está claro direito qual é a ideia do governo para substituí-lo ou não. A reforma tributária que se discutiu no meio da pandemia, ninguém conheceu nos detalhes o teor da reforma tributária. A ideia, assim como as propostas que estão no Congresso, é fundir impostos para reduzir a complexidade do sistema tributário brasileiro, a burocracia e o tempo e recursos gastos pelas empresas para pagar tributos no Brasil. Em algum momento se falou em imposto sobre transações financeiras, imposto digital. Ninguém conhecia o projeto a fundo. A PEC emergencial, que o Marcelo mencionou há pouco, que muitos economistas citam como a mais urgente das reformas, porque seria ela que permitiria um corte de despesas com funcionalismo, por exemplo, de uma forma mais imediata. Ela foi para o Congresso, mas não houve ali uma articulação para ir adiante, né? E as demais a gente não sabe exatamente quais são os planos do governo, que ele prevê, quais são as ideias, né? E nesse caso, essa falta de articulação no governo que a gente vê, na verdade, é que muitas vezes a gente tem projetos que saem da equipe econômica, a questão a gente fala que governo, né? Projetos que saem da equipe econômica e chegam na mesa do presidente Jair Bolsonaro e não avançam, porque principalmente agora nesse momento em que os esforços aí do Palácio do Planalto já estão voltados para 2022, a percepção é que o presidente dificilmente vai patrocinar medidas impopulares. A gente viu isso acontecer com, por exemplo, a discussão sobre o programa para substituir o auxílio emergencial e aumentar de alguma forma o Bolsa Família. A equipe econômica sugeriu fazer isso cortando outros benefícios, como o abono salarial, e o que aconteceu foi que o presidente Bolsonaro desautorizou publicamente a ideia que é defendida pelo ministro Paulo Guedes. Até hoje, ele como com
a percepção pessoal dele é de que essa seria a melhor saída, você cortar outros gastos para abrir espaço para esse novo programa, mas é uma coisa que não avança porque você também tem essa resistência muito grande do presidente Bolsonaro em abrir mão da sua popularidade, né? Então isso dificulta bastante. O IBGE acabou de divulgar a pesquisa PNAD de Covid-19 e o número de desempregados durante a pandemia aumentou em outubro. 13.800.000 pessoas estão procurando emprego, é uma taxa de desemprego de 14,1%, número recorde para a pesquisa que é feita desde maio e vem aumentando porque, com a flexibilização das medidas de isolamento, mais gente está buscando trabalho. E aí, como é que faz para destravar esse nó do emprego, gente? Passa por onde? Pela desoneração da folha de pagamentos, que é outra coisa que está em discussão. Como é que desata esse nó? Olha, Carol, essa é a pergunta mais difícil de ser respondida para o ano que vem. O que vai acontecer com o emprego? É claro que a retomada da atividade econômica, a volta das contratações vai depender muito do cenário de Covid, né? Tá muito claro isso, assim, se você vai ter um segundo repique, quão veloz chegará a vacina, que no primeiro momento não atingirá todos os brasileiros, mesmo que você não tenha os gestores públicos, os prefeitos e governadores dispostos a fazer medidas mais restritivas de isolamento social, se você tiver um repique da doença, o consumidor naturalmente fica mais receoso, vai ficar mais em casa, vai consumir menos, e isso é menos dinheiro na economia, menos emprego sendo gerado, né? Lembrando que este ano o governo lançou mão de medidas de socorro às empresas e aos trabalhadores, como a MP 936, que permitiu a suspensão de contratos de trabalho e a redução dos salários e jornadas, e foram quase 10 milhões de trabalhadores, de certa forma, beneficiados pela medida, preservados no seu emprego pela medida, né? Mesmo que muitos deles tenham tido corte de salário. E os economistas temem que, quando acabar os efeitos da MP 936, as demissões sejam muito grandes, sem uma contrapartida de contratações por quem estiver vendo o comércio retomar, a atividade econômica retomar. Então, é claro, medidas como a desoneração da folha de pagamento sempre ajudam as empresas, se não a contratar, pelo menos a preservar os empregos que elas já têm. Mas para ter uma geração de emprego efetiva, precisa de retomada da atividade econômica, precisa de confiança do investidor, precisa resolver o nó fiscal. O que a gente vê dentro do Ministério da Economia é essa visão de realmente que você depende, é uma indução indireta, vamos dizer assim, da geração de empregos. Qual é a lógica do Ministério da Economia? Que você aprovando marcos regulatórios, você aprovando reformas, aprovando medidas que incentivem o investimento privado, né, que facilitem o ambiente para as empresas trabalharem, você vai ter naturalmente um estímulo à contratação. Para o ano que vem, o governo manteve a estimativa de crescimento do PIB em 3,2%. Agora, mais uma vez, a gente volta à discussão do Congresso, né? São poucas as medidas que a gente consegue pensar em outros níveis que não dependam da aprovação dessas medidas, né? Porque é difícil, você se a economia não estiver girando alto, vale lembrar que assim, você contratar um funcionário é um compromisso, né? Você está a empresa apostando que é uma aposta de longo prazo. Então, para isso é fundamental que a gente tenha uma previsibilidade do que vai acontecer com a economia. Sim. E que é justamente o que está faltando, né? Você contrata alguém quando você acha que daqui a alguns meses, alguns anos, às vezes, você vai ter um retorno sobre aquele investimento, né? E com um cenário mais nebuloso, isso é uma questão difícil, né, de ser respondida pelos empregadores. É claro que as reformas, as medidas, as reformas macroeconômicas, como a gente chama, depende do ambiente político. Mas teve algumas lições aí nessa pandemia de política econômica que eventualmente poderiam ser levadas no pós-pandemia, né? Por exemplo, teve algumas linhas de crédito com garantia do Tesouro que foram muito bem sucedidas. Depois de um início difícil em que as empresas não conseguiam empréstimo, o governo mudou lá a modalidade de empréstimo, fez algumas linhas de crédito em que
O Tesouro era a garantia em última instância. Isso destravou o crédito e permitiu a sobrevivência de muitas pequenas e médias empresas, e já é um modelo que se estuda adotar no pós-pandemia. É claro que isso não vai resolver o problema, né? É uma medida pontual, microeconômica, mas acho interessante aí, já que vocês perguntaram para a gente sobre receituário macroeconômico, né? Tem uma outra pedra no sapato do governo, que é a inflação. Claro que a gente está falando de uma inflação de um dígito, baixa, né, para os padrões brasileiros, mas de qualquer forma temos pressões inflacionárias importantes, com a alta dos alimentos, agora o preço da energia também voltando a subir, e num cenário de estagnação. Com esse endividamento público tão alto, com a economia voltando a crescer, a gente pode ter um cenário em que a inflação seja realmente um problema, ela já está acima da meta, a gente pode ter um cenário aí de uma inflação talvez de 2 dígitos, é cogitável isso? Carol, 2 dígitos ninguém cogita não, o cenário mais provável é uma inflação um pouco acima do patamar deste ano. Agora, é importante pontuar que uma inflação média um pouco acima do patamar deste ano, que foi muito baixo, não significa que os consumidores não estejam com um desconforto muito grande, né? Você citou aí alimentos, energia, eu incluiria gasolina. Ano que vem a gente vai ter reajuste represado de plano de saúde. São itens que falam muito aos consumidores, né? Você sente muito imediatamente aquele preço subindo, né? Tudo bem, você não vai ter preços de serviços subindo, porque os serviços estão com baixa atividade econômica, mas esses preços que você sente ali no dia a dia, né, a tarifa de luz, a compra do supermercado, elas criam um mal-estar e deixam o consumidor mais arredio. E ainda que a inflação não suba muito, só o fato dela subir um pouco já será uma trava ao crescimento, porque exigirá uma taxa de juros um pouquinho maior do que a gente tem, do que o Banco Central tem praticado este ano, e uma taxa de juros um pouco maior é um desestímulo aos investimentos, é uma ducha de água fria para qualquer empresa que queira retomar de alguma forma sua atividade econômica mais intensa aí no pós-pandemia. E aí, Marcelo, que vem a questão, né? A gente ouve os economistas todos falando sobre essa encruzilhada que a nossa economia se encaminha. Uma pressão inflacionária, levando ao aumento de juros e estimulando a economia no momento que ela mais precisa se reerguer. Naturalmente que essa preocupação acaba também recaindo sobre a equipe econômica. Como é que eles veem essa leitura do cenário? A respeito até dessa questão da inflação, a equipe econômica ainda está se atendo ali a um discurso de que a inflação é transitória e localizada, né? Eles usam bastante esse termo, atribuindo a alta de preços justamente de alimentos, de material de construção, até uma alta da demanda causada pelo auxílio emergencial, né? Você teve uma injeção de recursos na economia, as pessoas estavam com mais possibilidade, né, de gastar, em muitos casos você teve um aumento da renda, apesar de ser um auxílio emergencial e ser um valor aí de início de R$600, abaixo do salário mínimo, e em muitos casos isso significou um aumento da renda para as pessoas, e você teve uma pressão por gastos, além de toda uma questão da dinâmica de exportações de alimentos, que também foi uma pressão. Então o governo está tratando isso como uma questão transitória, mas é claro que sempre é um alerta, né? O IBGE acaba de divulgar os números da inflação oficial do mês de outubro. O IPCA subiu 0,86%. Essa é a maior alta para o mês de outubro desde 2002. Mais uma vez, os preços dos alimentos puxaram a inflação. É aquela roda que a gente fala da economia. A Lu falou agora há pouco da importância das medidas de crédito, mas as medidas de crédito elas são mais eficientes quando a gente tem um cenário de juros baixos, né? Que você tem pequenas empresas conseguindo tomar empréstimo barato e com uma capacidade de investir, de contratar maior. Se a alta da inflação aumenta a necessidade do Banco Central de aumentar juros, e isso já fica complicado. E uma complicação extra em relação a isso é que a gente está num cenário de endividamento alto. Se você aumenta os juros, você também pressiona a dívida pública, né? Que o governo também paga os juros da dívida que ele toma. Então, você precisa que a parte das contas públicas esteja organizada para o Banco Central
cogitar controlar a inflação com aumento de juros. É uma equação com vários fatores que trabalham juntos e que a equipe econômica tem que observar como todas essas coisas interagem, né? É como uma engrenagem mesmo, que a gente sempre usa essa imagem na economia porque é exatamente isso, uma coisa influencia a outra que vai influenciar uma terceira. Então, não é um trabalho fácil e a equipe econômica, em relação a todas essas questões que a gente fala, insiste na questão das reformas, porque você tendo um ambiente de negócios mais favorável, você conseguiria, de certa forma, resolver ou amenizar todos esses problemas meio que de uma vez, né? Queria só pontuar aqui, a gente traçou, né, conversamos aí sobre um quadro bem desafiador para a economia nos próximos meses, mas nesta quinta-feira o IBGE vai divulgar o resultado do PIB no terceiro trimestre. E a previsão dos analistas é de um crescimento forte, aí, entre 7% e 9%. Mas é preciso entender que esse crescimento do terceiro trimestre, na verdade, é uma recuperação pós um tombo superior a 9%, que foi o tombo do segundo trimestre no auge da pandemia. Então, assim, mal comparando, é quase um falso positivo, é um número que não diz muita coisa, é uma alta que não recupera todas as perdas que a gente teve na pandemia e que deixa a economia ainda numa situação muito frágil para os próximos meses, que serão meses ainda difíceis de pandemia também, né? Marcelo Correia, Luciana Rodrigues, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço e bom trabalho para vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, Maltique. Obrigado, gente. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.